Em Itapetinga, 9h02. Como você lida com o conhecimento e a opinião? O que é fato ou fake? A notícia com a credibilidade que o rádio tem. No ar, Bahia Alerta. Fred Reis, seu amigo de sempre. Nove horas e 3 minutos. Olá, muito bom dia. Começando o Bahia Alerta aqui pela sua Rádio Fascinação AM 1080 kHz, uma emissora do Grupo Sérgio Brito de Comunicação, que tem a direção geral de Dr. Cássio Brito e Soraya Orge. Nos transmissores, Antônio Carlos de Brito. Na recepção, a nossa querida Débora Soares, substituindo a mamãe licenciada Aline Freitas. A bancada deste programa é composta por este que vos fala, o seu amigo de sempre, Fred Reis, além dele, o prefeito da cidade Bahia Alerta, Wagner Ribeiro. E também conta com a participação especial e pontual de Adriano, o fugitivo Virtus, diretamente da capital baiana, é o Harrison Ford, da bancada do Bahia Alerta. Hoje, sexta-feira, dia 29 de setembro de 2023, o Bahia Alerta na sua edição de número 123. E o meu bom dia a você, dona de casa, que está sempre aí sintonizada no Bahia Alerta. Obrigado pela companhia e pelo carinho de sempre. Obrigado você também da zona rural, os nossos amigos aí do campo, que desde as tantas da matina estão aí na labuta. Também o nosso bom dia para o pessoal da Feira Livre, da Central de Abastecimento. E o nosso bom dia também para todo o pessoal aí da construção civil. Bom dia aos comerciantes, aos comerciários. Bom dia a você que nos dá carona no rádio do seu carro, se deslocando pela micro e macro região. Também o nosso bom dia para a nossa sede Itapetinga, o distrito de Bandeira do Colônia e o povoado de Palmares. Bom dia a você que em toda médio sudoeste, sudoeste, sul da Bahia e norte de Minas Gerais estão na audiência do Bahia Alerta, aqui na Fascinação AM 1080. E também a você em toda a Bahia, no Brasil e no mundo, que nos ouvem através do aplicativo Rádiosnet. Obrigado pelo carinho e bom dia a todos. E agora vamos para o bom dia mais aguardado da Rádio Baiana. O bom dia dele, o prefeito da cidade Bahia Alerta, Wagner Ribeiro. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra. Bom dia, prefeito! Bom dia, Fred Reis! Aí, caneta azul! Hoje vai ter duas canetas com tinta aqui, rapaz. Hoje o negócio vai ser bom. Muito bom dia, Fred Reis. Bom dia, comunidade. Bom dia, Itapetinga, distrito de Bandeira do Colônia, povoado de Palmares. Muito bom dia. Você que sintoniza agora a 1080, sua Rádio Fascinação, programa Bahia Alerta no ar. As principais informações, né? Os assuntos mais relevantes, tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, você fica sabendo aqui no nosso Bahia Alerta desta sexta-feira. Gente, olha, sextou! Graças a Deus,
29 de setembro, mês de setembro já praticamente indo embora, né? É o penúltimo dia do mês de setembro, esse mês é de 30, e o mês de setembro já se despedindo, o mês de outubro já praticamente batendo na porta aí, que seja um mês abençoado, claro, sempre, todos os meses, né? Que seja aí de bênçãos para todos nós. E vamos aí, olha, com muita energia, pé direito na frente, começar aqui mais essa edição do programa Bahia Alerta, e você pode participar, fique à vontade. 3261-2610 é o WhatsApp, você vai mandar a sua mensagem de áudio, mandar a sua mensagem de texto, fica à vontade para você interagir com o nosso programa, ou no 3261-2639, você liga, a nossa querida Débora Soares atende ali na recepção e manda aqui para o nosso estúdio, e a gente quer bater esse papo, quer interagir com você, e você vai falar para a gente como é que está a sua rua, o seu bairro, a sua comunidade, somos o elo entre você e as nossas autoridades. Então, pode mandar vir na programação, pode interagir e participar. Começar o dia sempre bem, bom dia, com amor, que seja a melhor forma de começar o nosso dia. Que esse sentimento esteja presente até no ar que respiramos e todos possam contagiar as pessoas que estão perto com gestos de carinho e generosidade. Que hoje, Fred, todos possam abraçar as pessoas que mais amam e assim demonstrar a importância que elas têm. Contribua para que momentos de ternura e companheirismo aconteçam nesse dia e que seja um dia feliz e abençoado. Meu caro Fred Reis, e aí, meu irmão? E aí, tudo bem? Tudo bem com você, queridão? Tudo tranquilo, tudo 12 por 8, 12 apesar por 8. Que esses dias, Wagner, tá fazendo um calor... Temperatura brabo, muito alta. Viu? E verdade. Quem tem pressão alta aí tem que se cuidar, se hidratar direitinho. Isso. Tomar o medicamento prescrito pelo médico certinho do tratamento, da hipertensão. Beber muita água. Beber muita água, mas muita água mesmo, viu? Evitar gordura, evitar sal, porque quando tá calor, Wagner, é mais complicado ainda. É verdade. O cuidado tem que ser redobrado. De acordo com os especialistas, Fred Reis, o cuidado maior ainda com as crianças, né, com os bebês e também com os idosos. Exatamente. É um cuidado mais diferenciado para com esse público aí, né? Então, ser mais criterioso ainda, correto. Né? Wagner, hoje a edição do Bahia Alerta, excepcionalmente não estamos colocando no ar o Jogada Ensaiada, em função de termos convidado o prefeito Rodrigo Age para uma entrevista hoje, e ele prontamente aceitou o nosso convite e está conosco aqui. Então hoje a edição é dedicada aqui para uma conversa com o prefeito. Inclusive eu perguntei, prefeito, está por perto? Ele disse, estou por perto aqui, Fred, estou aqui com a dificuldade de achar a vaga, mas estou chegando a vaga, né? E aí me gerou até já uma pergunta para o nosso prefeito, que é aquela rotatividade que a gente está precisando há muito tempo aqui no centro da cidade. A situação da Zona Azul, e que tem um apoio da comunidade de forma geral. Sem e aí dúvida. saber do prefeito o que falta para a gente finalmente ser contemplado com a Zona Azul aqui, correto. porque é uma necessidade essa rotatividade de vagas. Isso mesmo. A gente vê muito carro que chega de manhã, estaciona de manhã e ocupa a vaga o dia todo. Isso aí prejudica a atividade comercial, porque prejudica as pessoas que precisam ir no banco fazer serviços rápidos, como um saque, até para consumir no próprio comércio. Então, é uma pauta muito importante e que a gente sabe que tem um apoio da comunidade, essa questão da Zona Azul. Que as pessoas, às vezes, ficam mais chateadas de não encontrar a vaga no centro da cidade. Então, aí é bom que também a gente já vai poder entrar nessa pauta com o prefeito Rodrigo Age, que já está chegando aqui nos nossos estúdios, viu? Ribeiro, oi, vamos enquanto lá. O prefeito não chega, vamos pagar nosso boleto e a gente volta já? Beleza, então, vamos lá, 9h10. O programa tem um oferecimento da Clínica Ambimed, cuidando de você, da sua família e da saúde, realizando exames laboratoriais, ultrassonografia, imagens, eletrocefalograma, eletrocardiograma, audiometria, acuidade visual, espelhometria, raio-x. A Clínica Ambimed fica na Avenida Dermeval Soares Pinheiro, 601 Centro, aliás, no Otávio Camões. E o telefone é o 98820-1482. A direção é do engenheiro professor Carlos Leôncio. Vamos então... também tem o CT Neto Santos, também, que é nosso apoiador mais antigo, diga-se de passagem, está sempre com a gente aí. E a parceria já vem de anos, né? Então, um abraço aí. Quer treinar com saúde, sendo assistido por profissionais o tempo inteiro em que você está na academia? Procure o CT Neto Santos, viu? Uma equipe pronta, especializada, preparada para lhe atender
e você vai ser muito bem recepcionado. Então, corre para Neto Santos. Vamos lá, Wagner, a gente volta já com o nosso prefeito Rodrigo Age. Vamos lá, vamos no intervalo daqui a pouquinho. Já a gente entrevista aqui o prefeito Rodrigo Age. 9h12. O Bahia Alerta. Volta já. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Rádiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Trazendo um novo conceito de humanização, conforto, tecnologia, atendimento e bem-estar, a Clínica Ambimed, especializada em medicina e segurança do trabalho, vem cuidar de você, sua família e da sua empresa, realizando exames laboratoriais, ultrassonografias, imagens, eletrocardiograma, eletroencefalograma, audiometria, esperiometria, acuidade visual e raio-x. A Clínica Ambimed está localizada na Avenida Dermeval Soares Pinheiro, 601, Otávio Camões, próximo ao Colégio José Marcos Guzmão, em Itapetinga, Bahia. Marque sua consulta, seus exames pelos telefones 77-98820-1482, 77-9171-1576. Direção do engenheiro e professor Carlos Leôncio. Site Bahia Alerta. Fique bem informado acessando o site Bahia Alerta. Notícias internacionais, nacionais e tudo o que acontece em Itapetinga e região. Bahia Alerta. A verdade em forma de notícia. Acesse www.bahiaalerta.com.br. Bahia Alerta. O Centro de Treinamento Neto Santos é o mais completo de Itapetinga e região. Conta com os melhores equipamentos e profissionais capacitados. No Centro de Treinamento Neto Santos, você encontra as seguintes modalidades de treino: Pilates, Neopilates, musculação, condicionamento físico e crossfit. O Centro de Treinamento Neto Santos fica na Avenida Flamengo, número 552, no Quintas do Morumbi, próximo à Lagoa. Telefone 3262-2136. Site Bahia Alerta. Fique bem informado acessando o site Bahia Alerta. Notícias internacionais, nacionais e tudo o que acontece em Itapetinga e região. Bahia Alerta. A verdade em forma de notícia. Acesse www.bahiaalerta.com.br. Bahia Alerta. O Centro de Treinamento Neto Santos é o mais completo de Itapetinga e região. Conta com os melhores equipamentos e profissionais capacitados. No Centro de Treinamento Neto Santos, você encontra as seguintes modalidades de treino: Pilates, Neopilates, musculação, condicionamento físico e crossfit. O Centro de Treinamento Neto Santos fica na Avenida Flamengo, número 552, no Quintas do Morumbi, próximo à Lagoa. Telefone 3262-2136. Voltamos a apresentar Bahia Alerta. Fred Reis, seu amigo de sempre. Nove horas, 15 minutos, Wagner Ribeiro. Então vamos direto aí para nossa entrevista do dia. Bahia Alerta. Entrevista. Nove horas, 16 minutos, de volta com o Bahia Alerta e hoje recebendo pela primeira vez no Bahia Alerta, né, a primeira aparição dele aqui, viu, Wagner? A gente demorou para trazer o homem, mas conseguiu. 01 tá aqui. Depois já na edição de número 123, né, do Bahia Alerta. Prefeito Rodrigo Age hoje aqui com a gente. Primeira visita dele ao Bahia Alerta, e primeira de muitas, né, no que depender do Bahia Alerta, sei que dele também. Para a gente bater um papo sobre a gestão do prefeito, sobre o anúncio importante que foi realizado ontem, né? E ao tempo em que eu agradeço ao prefeito Rodrigo Age pela gentileza de ter aceito o nosso convite, eu saúdo ele com um bom dia
E nesse bom dia eu vou fazer uma pergunta junto com um protesto, porque o prefeito não pode estar fazendo pegadinha com as pessoas. E aí é o seguinte, eu ontem fui para um anúncio que estava um zum, Wagner, que ontem ia ser anunciada a privatização do SAAI. Cheguei lá, o prefeito anunciou a vinda do Atacarejo, eu fiquei sem entender, né? Então, prefeito, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Bahia Alerta, sinta-se em casa. Bom dia, Fred, bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fascinação, os ouvintes do Bahia Alerta. Uma satisfação, Fred, sempre muito grande estar com vocês, bater papo, falar para a comunidade de Itapetinga. Claro, hoje é um dia especial, um dia após um anúncio importante para a nossa cidade, a gente fica feliz. E quanto à pegadinha, aí a pegadinha quem fez foram seus colegas de imprensa, mas que, diferente de vocês, não tem uma conduta correta de buscar a informação verdadeira, e quando não tem a informação, que realmente não divulgue uma informação, nenhuma possibilidade, nenhuma especulação qualquer e esdrúxula. Então, infelizmente, a gente observa que alguns portais têm esse costume de emitir fake news, enfim, tudo em busca de acesso, em busca de audiência, e não é essa a conduta da imprensa que a gente espera, e sim a de vocês aí que ficaram ansiosos, me perguntando no WhatsApp, prefeito, muito blogueiro, muito radialista me ligou, prefeito, não é possível, você é meu amigo, você não vai me dar uma exclusiva aqui para a gente soltar, nenhuma dica e tal, mas infelizmente eu não pude atender nem a esses apelos dos amigos da imprensa, uma vez que foi um anúncio, uma condução, né, uma negociação que nós mantivemos em total sigilo, e lhe digo isso, Fred, em especial, porque na época da de Cristale, né, que nós fomos buscar aqui para a cidade, foi após uma divulgação que a negociação melou, azedou. Então, nós fizemos essa toda de uma forma muito sigilosa. Então, já peço desculpas aí a você e a toda a imprensa de Itapetinga por esse suspense. Bom, prefeito, deixa eu já... prefeito no programa, o povo já começa a mandar mensagem, né? Gazinho está mandando aqui, ele já foi com um drone lá, viu? Fez imagens aéreas da área. Não sei se ele já te mandou, prefeito. Eu vi as fotos, até tobogã, Gazinho. Ele já fez aqui e mandou para a gente aqui. Está mandando também um abraço para o prefeito, parabenizando aí, e dizendo aqui que ele acredita que a obra vai ficar muito, muito bacana. Ô, prefeito, aqui eu vou como é que fala? Especular, né? Eu acredito que, por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo, por exemplo, o Big lá de Conquista, sim, ele não tem assim uma área tão grande, vai ser mais ou menos igual essa, mas ele tem pavimentos, né? Um estacionamento subterrâneo, e tem o primeiro piso e um outro piso superior. Será que a dinâmica da construção vai ser mais ou menos nessa forma? Eu acho que não, Fred. Eu acho que eles fazem uma loja térrea e o administrativo apenas em cima. Mas o projeto ainda não... eles não apresentaram o projeto da obra. O que aconteceu? Quais foram os entraves da vinda do Atacarejo para cá e da negociação? Eles queriam um terreno de aproximadamente aí 15 mil metros quadrados. E nós não encontrávamos um terreno viável aqui de 15 mil metros. Enfim, os que encontramos, a negociação com os proprietários não avançou. Então, ele acabou adaptando, vai fazer um projeto aí um pouco menor, né? Comprou esse terreno da ABB, da antiga ABB, que tem, salvo engano, 9.400 metros quadrados, e comprou um terreno ali no fundo. Então, ele fez aí em torno de 10 mil metros quadrados. Eu acho que é uma loja grande, uma loja boa, né? Que dá para ser feito. E o melhor, na minha opinião, é que ficou em uma área mais central do que até mesmo o próprio Açaí. Então, para locomoção das pessoas, para transporte ali das mercadorias, eu acho que ficou uma área boa e uma área que estava subutilizada para a nossa cidade, né? A gente, no coração de Itapetinga, tinha ali uma área, entre aspas, abandonada, né? Que a gente tinha que estar visitando de forma rotineira com os agentes de endemias para ver questão de água parada, de caramujo, enfim. Então, a gente dá utilização a uma área extremamente valorizada, próxima ao centro da cidade, e que agora vai ter sua função social, de fato,
bem exercida, que é isso que a gente quer da função social aos bens e espaços públicos, né? E a função social lá, a princípio, é gerar emprego, gerar renda e ainda concorrência para que a população possa comprar mais barato. Prefeito, com relação aos 500 empregos diretos que o empreendimento deve gerar, um impacto extremamente positivo para o mercado de trabalho no nosso município, considerando também a margem de empregos indiretos, que pelo menos atinge aí a casa de 1.000 trabalhadores indiretos, né? Isso, Fred. Eu lhe confesso que até me assustei quando nós fechamos a vinda do empreendimento, tivemos uma reunião em Salvador com a direção do Grupo Atacarejo e nos foi informado de que seriam aí 500 empregos diretos, fora. Isso é importante a gente salientar, que uma obra dessa, da ordem de 50 milhões de reais, quantas pessoas vão ser empregadas nessa obra? Né? Como isso irá aquecer o comércio de Itapetinga, até porque, em que pese sejam obras com pré-moldados, né, como a gente viu no Açaí, enfim, outros galpões, mas utiliza a mão de obra da cidade, e eles irão priorizar isso, serviços da cidade, o que a gente tiver, por exemplo, eletricista, né, a rede elétrica, eles vão contratar empresas daqui, enfim, todo serviço que porventura tenha empresas locais e que o preço seja atrativo para eles vão contratar para a execução dessa obra. Então, assim, lhe confesso que foram conversas muito boas, muito produtivas. Fiquei muito feliz com o que eu vi como ideais da empresa, os objetivos da empresa, que é realmente fortalecer a nossa cidade. Então, foi um anúncio que eu tenho certeza que vai agregar muito para o futuro, né, de Itapetinga. Prefeito, ontem foi feito um questionamento interessante. É claro que nesse momento aqui ele é muito precoce ainda, porque acho que ainda vai iniciar a fase de projeto, né? Acredito. Isso, está fazendo a topografia, né? A topografia, o estudo topográfico já começou. E aí, após isso, eles vão, obviamente, fazer os estudos aí de movimentação de terra, enfim, e aí o projeto. Porque eu vi um comentário interessante ontem com relação à logística, porque a gente vê a movimentação, essas grandes redes, ela tem um fluxo muito grande de mercadoria chegando, né? E a chegada de caminhões, e aquele fluxo no trânsito. E aí foi um questionamento, assim, ponderativo, não foi crítica nem nada, mas estava, assim, colocando essa situação. Como é que vai ser essa logística dessa chegada são caminhões sempre muito grandes, né? Como é que vai ser essa mobilidade ali naquele espaço? Eu acho interessante, mais precoce ainda, né? Aliás, essa pergunta sua, Fred, a prefeitura deve fazer alguma alteração ali? Também deve fazer algumas alterações. Isso, quando eles fazem a concepção do projeto, o projeto inclui toda essa parte de mobilidade e logística. Para eles é logística. A gente não pode ter ali um engarrafamento, por exemplo, de caminhões, uma fila de caminhões numa das principais avenidas da cidade. Então, o que eles priorizaram naquele terreno e que acharam interessante é que é um terreno que tem vários acessos, né? Então, obviamente, eles farão o portão de carga e descarga por um acesso desses talvez menos utilizado, e ali eles ajustarão a logística dos caminhões e dos veículos que irão abastecer a loja. Agora, claro, no projeto deles, na concepção do projeto, provavelmente terá alguma alteração no tráfego ou nos acessos, principalmente da via principal ali da estrada, né, da via que dá acesso à BR, para a loja do Atacarejo. Então, havendo a concepção do projeto, a gente também vai estar junto deles aí para fazer essas alterações. Prefeito, para a gente... Você tem alguma questão com relação ao Atacarejo ainda, Wagner? Então, o que a gente quer saber em relação a esses empreendimentos que vêm chegando à nossa cidade, substanciais, né, empreendimentos importantes, e a gente observa que nos dois governos do prefeito Rodrigo Age, o que tem atraído os olhares dos empresários, prefeito, para que venham instalar as suas empresas no município de Itapetinga? Olha, Wagner, eu acho que é um conjunto. Eu acho que é um conjunto de ações. Itapetinga, graças a Deus, recuperou a credibilidade com o empresário, né? A gente pôde, uma das coisas que eu percebi que atraiu muito o Atacarejo foi ter os processos facilitados.
Rodrigo, o que é processo facilitado? Um processo de alvará, você garantir à empresa de que assim que der a entrada, o processo será analisado. Não é dizer, vai dar a entrada, o processo vai ser aprovado. Não, mas você dá a garantia de que ele será imediatamente analisado, né? Então, essa facilitação nesses processos, tanto de liberação de alvará, licenciamento, seja de qual ordem for, mas que dependa da prefeitura, apoio muitas vezes logístico, como fizemos com o Açaí, que todo o treinamento da mão de obra contratada pelo Açaí se deu por intermédio da prefeitura, com apoio da prefeitura. Então, nós cedemos o espaço físico para que pudessem fazer as entrevistas, para que pudesse fazer a coleta ali de currículos de pessoas interessadas. A gente deu auditórios para que pudesse, auditório principalmente da Secretaria de Educação, para que pudesse ser feita ali a capacitação, treinamento daqueles profissionais. Então, esse apoio logístico que a prefeitura disponibiliza para esse empresário é muito importante, porque otimiza o seu funcionamento. Ele teria que vir a Itapetinga, avaliar as pessoas para poder coletar os currículos, pontos para coletar currículo, pessoas para dar treinamento, local. Então, quando a prefeitura entra com todo o seu suporte logístico, isso dá a ele um conforto e uma otimização nas suas ações muito grande. Então, isso acaba atraindo, além do fato de que Itapetinga hoje é uma cidade organizada, uma cidade que consegue atrair o público da microrregião no seu entorno. Quando a gente avalia e escrutiniza o PIB de Itapetinga, a gente vê um grande percentual de serviços. E o serviço é justamente a força do comércio. Nosso comércio é forte. A gente tem que sempre aplaudir o nosso comércio, porque é o grande gerador de riqueza do município hoje. Então, o comércio de Itapetinga tem se expandido para toda a região tem consumido aqui no comércio, e isso é uma cadeia, isso é uma teia de atração de empreendimentos para a cidade. A pessoa vem aqui consertar um carro, aí fala, poxa, eu estou aqui comprando a peça do carro enquanto eu estou fazendo o serviço, vou ali no Açaí, vou ali no Atacarejo, vou ali em uma clínica, vou no dentista. Então, isso é muito importante para a cidade, porque movimenta como um todo a nossa cadeia produtiva e de geração de riqueza. Prefeito, outro dia eu estava fazendo uma conversa com o Marco Correia, dessa questão dessa estruturação que a gestão está buscando fazer, da questão de atrair investimentos e tal. E eu e Marco, a gente estava conversando um assunto interessante, da questão de hotelaria na nossa cidade. Hoje existe alguém tem procurado, a prefeitura tem sido feito diálogos para tentar fortalecer essa questão de rede hoteleira no nosso município, porque a gente está com um déficit nessa área, né, prefeito? Não sei se o senhor concorda. Concordo, Fred, concordo. A cidade, principalmente em momentos festivos, né, exposição de Itapetinga, São João, a gente vê realmente que falta vagas de hospedagem. Inclusive, no dia a dia também, a gente percebe algumas vezes que faltam acomodações para os visitantes, e a gente precisa desse fortalecimento, né? A rede de Itapetinga hoje é pequena para o porte da cidade, tem especulações, aí não passa de sondagem. Não posso dizer a vocês, nem a população de Itapetinga, que existe nenhum empreendimento já acertado para ser feito, mas existem sondagens, pessoas até prospectando terrenos, com projeto, mas nada ainda tão objetivo que eu possa e que me dê a segurança de vir à rádio e falar, população, vai vir um hotel grande, enfim. Então, existe o desejo dos empresários, até porque a percepção da iniciativa privada tem que ser justamente nesse sentido. Eu quero montar um negócio em Itapetinga. O que é que falta em Itapetinga? A gente percebe que estamos carentes hoje de vaga de acomodação, de hotelaria. Então, na minha opinião, como eu creio, Fred, que a sua também seja, um hotel em Itapetinga é um bom negócio. Então, cabe aí a iniciativa privada, né? A prefeitura está à disposição aí para poder ser um agente facilitador, no sentido de ter um empreendimento como esse, que será muito importante para a gente. Eu tenho atendido diversas pessoas na prefeitura ao longo desse tempo, e atendi, inclusive, Wagner, hoje é sexta-feira, quarta-feira, atendi um grupo que vai fazer aqui um evento equestre, o Caminhos do Marchador, e o pessoal preocupado
com a questão de hospedagem. Vem gente até do Rio de Janeiro, vem muitas pessoas de fora, e eles preocupados com a questão de hospedagem. Então, isso tem sido, Fred, uma pauta recorrente lá, que a gente tem atendido. Ó, registrar aqui a participação do público, né, Wagner? O Rubinho Cordeiro está aqui, mandando abraços ao prefeito Rodrigo Age. Também está Adriano, que é meu parceiro aqui no Bahia Alerta, aqui da bancada nossa também, assim como Wagner e Gil. Ele está dizendo... mande um abraço para o prefeito Rodrigo Age e parabenize pelo anúncio de ontem. Emprego e renda é o grande desafio para desenvolvimento e crescimento das cidades. Grande iniciativa. Aí, prefeito Rubinho e Wagner. Obrigado, Rubinho. Rubinho, que é um grande parceiro, e realmente, quando a gente fala de emprego e renda ser um desafio, talvez seja o maior, Fred, porque a gente não depende só das forças da Prefeitura Municipal, a gente depende também da iniciativa privada, a gente depende da força, de fatores extrínsecos aí à nossa vontade, à nossa capacidade de poder prospectar. Então, eu me recordo, e me permita contar aqui a história um pouco do Atacarejo, quando Matheus, filho do vereador Juscelino Gomes, Matheus, um dia, a gente, tendo conversas aleatórias assim, falou: prefeito, eu encontrei o pessoal do Atacarejo e eles têm aí um plano distante, mas têm interesse em um dia vir para Itapetinga. Aí eu falei: que conversa é essa, Matheus? Um dia não, tem que ser agora. E aí a gente colou realmente no pessoal, colamos no pessoal, em Gabriel, e pedimos: vamos, Gabriel, venha conhecer a cidade. Insistimos aí, foi praticamente um ano de insistência, até que ele veio conhecer Itapetinga. Quando ele conheceu a cidade, ele ficou encantado. Gostou, olhou os terrenos, visitou a indústria. E aí, a partir desse encantamento, a conversa evoluiu bastante. Ele está construindo uma unidade em Vitória da Conquista e uma unidade em Itabuna. Eu falei: poxa, a gente está entre esses dois centros comerciais, Conquista e Itabuna. Então, fica muito mais fácil para você. E aí, a gente acabou dando esse direcionamento de que Itapetinga seria também uma rota, né, entre essas duas cidades para a construção do Atacarejo. E aí, quis Deus que após aí praticamente um ano de pedidos, de apelo e de negociações, a gente pudesse fechar e transmitir para a população apenas após a compra do terreno efetivada. Então, já foi feito um investimento de mais de 4 milhões de reais na cidade. Então, a gente pode dizer que é um empreendimento sério, que já está com terreno garantido, que já investiu. Então, tem toda a segurança e viabilidade. Ô, Fred, eu estou aqui com um caminhão de notícias, aliás, de perguntas, e a participação também da comunidade, da população aqui. Eu vou fazer aqui logo aqui do pacote, fazer um pacote. Aqui Ailton Jardineiro parabenizando, o prefeito Rodrigo Age pela aquisição aqui desse mais um empreendimento de força no município. Israel Dutra está ouvindo a gente também, obrigado. Silvana, ela mandou uma mensagem para a gente. Obrigado, viu, Silvana, pela sua audiência aqui no programa. O vereador GG está em Salvador, está aqui dizendo: olha, bom dia, mande meus parabéns aí para o prefeito. Está dizendo aqui, Val, GG, Joás e Franklin, buscando recursos para Itapetinga, junto à deputada federal Lídice da Mata. Obrigado, GG, vereador. Deixa eu ver. Quem mais aqui está mandando mensagem? Parabéns, amigos. Parabéns, o nosso Saruê arrasou. Nós, itapetinguenses, estamos felizes pela geração de emprego e renda. Nosso prefeito arrasou. Esperamos mais empresas, que mais empresas virão para a nossa cidade. Tem uma outra ouvinte aqui que mandou uma mensagem para a gente, é a Paulinha. Ela está perguntando aqui, prefeito, bom dia ao nosso prefeito. Pergunte a ele, Wagner, cadê o nosso concurso? Marlúcia, lá na região do Corudantas, também está aqui, registrando a sua audiência. Perguntando sobre a questão da geração, aliás, do concurso público. E tem mais outra aqui, a nossa amiga Renalva, que mora na Vila Riachão. Ela também está fazendo um questionamento. Bom dia, meu amigo. Quero fazer uma pergunta ao prefeito sobre a ideia do mercado é boa. Melhor ainda se fosse fábrica para dar mais emprego para os nossos munícipes. Olha, agradeço as perguntas, e os comentários de todos os ouvintes. Quanto a
questão de é mercado, é indústria, o que dá mais emprego. A gente tem indústria aí que dá 50, 60 empregos, indústria. A gente tem indústrias grandes aí de 200 empregos. Para se ter ideia, olha a dimensão do atacarejo. O JBS, a planta do JBS hoje, Wagner, me parece que no total, em todos os turnos, tem 600 funcionários. Então, a gente está falando de empreendimento. Não é uma indústria, mas tem 500 funcionários. Né? Do porte de uma das maiores indústrias do município. Tem indústria aqui de 200, de 150. Então, para que a gente tenha a dimensão da quantidade de emprego e do tamanho desse empreendimento e da importância dele na nossa economia. Bom, falando de concurso público, a gente tem feito de forma recorrente estudos sobre a possibilidade de concurso público aqui no município. Porém, eu tenho que agir, principalmente nesse momento, de final de mandato, de reta final, com muita responsabilidade, principalmente com o servidor efetivo que já está no município. Seria muito fácil se eu lançasse um concurso público hoje, abrindo um número de vagas, mas que ele não fosse sustentável a longo prazo, comprometendo assim os proventos, os salários, os recebimentos dos servidores que já estão no município. A gente tem visto nos noticiários, e eu, enfim, acompanhando o grupo de prefeitos da UPB, até uma revolta da maioria dos prefeitos por conta da queda do FPM. A gente hoje tem uma incerteza muito grande e explicar para a população, que eu falo FPM assim, algumas pessoas não entendem. FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, que é toda a verba que a cidade recebe para se autogerir, para pagar salários, pagar energia, pagar conta de água, executar obras, enfim, para tudo. Tudo é esse FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Isso tem caído, né, ao longo desse período, principalmente desse ano, tem caído muito. Nunca tinha atrasado, chegou a atrasar. Então, o concurso público tem que ser pensado, planejado, porque não adianta, por exemplo, como recebia a cidade em 2017, ter lá servidores com salários atrasados. Então, a gente não pode, a gente tem que ter responsabilidade com essas famílias, porque, para além de dar novos empregos, você tem que garantir o recebimento para aquelas pessoas que estão empregadas. Garantir as condições, né, prefeito? 9h38. Prefeito, na sua chegada, quando eu perguntei se o prefeito estava chegando, o prefeito falou assim: estou chegando, estou vendo aqui a questão da vaga. E aí me trouxe até uma questão importante, que tem um projeto de lei que já foi sancionado pelo prefeito, mas que ainda não saiu do papel para o contexto real, que é a questão da Zona Azul, prefeito. E aí, por que eu digo? Porque eu já fiz aqui pesquisas no programa com relação a esse tema, e o Zona Azul é uma coisa que tem o anseio da população em geral, porque, assim, maior é a frustração de alguém que precisa ir ali num banco, sacar um dinheiro ligeiro, às vezes até para consumir no próprio comércio, ou porque está se deslocando para algum lugar, precisa fazer um pagamento, alguma situação. Embora, é claro que a gente sabe que a questão do Pix ajudou muito nessa situação, mas tem muita gente que também não é adepta ao Pix. Essa também é uma outra verdade. E aí, até para consumir nas próprias lojas, essa coisa toda, a gente está com um problema muito grande de rotatividade nos espaços de estacionamento, aqui, principalmente na região central da cidade. Eu lhe pergunto, prefeito, um projeto que tem o apoio da sociedade civil organizada, um projeto que tem o apoio da sociedade como um todo, por que ele ainda não se tornou uma realidade, essa rotatividade no nosso trânsito? Olha, Fred, gostei de ouvir sua fala de que o projeto de Zona Azul tem apelo e apoio da população, porque isso estava em pauta até no gabinete, foi feita uma reunião com diversos vereadores, e os vereadores foram contrários também, mesmo isso já tendo sido aprovado na Câmara, mas, e aí digo como orientação política, né? Em conversa, a gente falando, os vereadores foram contrários ao Zona Azul, dizendo que era um projeto impopular. Então eu coloco até para vocês da imprensa que façam questionamentos aí à população, se for realmente um apelo da população, que eu concordo. Eu acho que Itapetinga precisa de forma urgente da Zona Azul aqui no centro comercial. Você lhe dou o exemplo, nosso exemplo de hoje. Eu havia marcado com você chegar aqui às 9h, e desde 10 para as 9 estou rodando em busca de vaga e não estava encontrando vaga para
para vir aqui no programa. Então, a gente precisa realmente ter esse estacionamento rotativo para que pessoas não estacionem seus veículos nas vagas que são destinadas a clientes, a pessoas que vão consumir bens e serviços aqui no centro e deixem seus veículos aí por toda a extensão do dia. Então, é um projeto que eu concordo, que eu vejo como extremamente necessário para a cidade, mas, obviamente, é bom a gente ouvir a comunidade para ter essa percepção. Uma vez eu trouxe aqui o pessoal do CDL e eles tinham até... eu perguntei para eles, né, se eles tinham uma estimativa do prejuízo que causa ao comércio essa questão dessa falta de rotatividade de vaga, porque muitas vezes a pessoa desiste de comprar. Desiste de consumir, porque não tem vaga, a pessoa fala, estou subindo para Conquista, eu compro acho lá. Que todos nós aqui, no nosso ciclo de amizade, no círculo de amizades, a gente tem pessoas, não vou no centro não, é muito cheio, para estacionar é difícil. É verdade. Não, e eu também, muitas vezes, fui ali, rodei, dei 2 rodadas ou 3, não achei vaga, abortei a missão, deixei pra lá. Fica até nervoso, né? Já sai Aí eu falei assim, já aconteceu muitas vezes, diga de passagem, eu falei assim, eu tava indo pra Conquista, eu vou comprar o que eu ia comprar lá, quer dizer, um dinheiro que ia ficar circulando no nosso comércio local, a gente às vezes coloca em outro comércio porque é pela impaciência de não conseguir uma vaga para comprar um medicamento que você precisa, para sacar um dinheiro, né? Às vezes você quer fazer um lanche rápido, enfim, uma série de situações que envolve essa questão da rotatividade que hoje a gente não tem. E outra coisa que também me causa, assim, eu acho interessante, o projeto, antes dele ir para a sanção do prefeito, ele é aprovado na Câmara. E o projeto foi aprovado na Câmara. Aí os vereadores aprovaram o projeto e agora não querem. Então fica também uma coisa... Não foram todos, não, mas alguns foram, rapaz, não faça isso não, o povo não gosta, não vai aprovar a Zona Azul e tal. Eu falei, rapaz, é uma coisa assim... e a gente tem que aprender principalmente a ouvir. Eu peço muito a Deus sabedoria para saber ouvir as pessoas e as opiniões. Então, quando entra um assunto como esse, que principalmente vereadores que são representantes do povo falam, rapaz, não faça isso não, aí a gente tem que avaliar e talvez recuar, né? É verdade. Então, esse papel, Wagner, de vocês, da imprensa, de fazer essa consulta à população também, ter essa percepção, para a gente vai ser muito importante no lançamento ou não do programa da Zona Azul. Pois é, e outra questão também, que o Zona Azul também é uma outra fonte também que gera emprego e renda. Um Zona Azul também. Aqui, Fred, eu creio que geraria no mínimo uns 25 empregos. Pelo menos, né? Pelo menos 25 empregos. 25 vagas a mais é melhor do que 25 vagas a menos, né? Pelo menos na minha contabilidade, acho que é conta simples de fechar. Então, mas, prefeito, se fizer uma pesquisa nas ruas de Itapetinga, principalmente na região central, e perguntar isso para as pessoas se elas têm esse sentimento dessa chateação mesmo, de não achar a vaga, e perguntar se gostaria de ter uma Zona Azul com um preço justo, né, que cabe no bolso, que não onere. As pessoas, eu acredito que pelo menos 80% aí vai dizer que aprova. A gente já fez esse exercício aqui, eu já fiz em 2 ocasiões diferentes, não foi, Wagner? Uhum. Eu fiz eu cheguei a fazer uma vez aqui, não foi? E fiz na época, quando eu estava no Bom Dia Vida, com o amigo Marco Corrêa, também a gente fez essa pontuação. Houve muita participação aqui no programa e a grande maioria, assim, maciça, é a favor da Zona Azul. Então, eu não consigo entender por que às vezes, algumas figuras políticas... Pelo que eu entendi aqui, Fred, a comunidade agora pressionar os nossos edis, né? Exatamente. Porque está tudo pronto, tudo certinho, então a comunidade, você que está se sentindo prejudicado, chega para ser o vereador, rapaz, a gente precisa da implantação da Zona Azul no município de Itapetinga, mesmo porque precisa organizar o centro comercial, a gente está percebendo que a cidade está recebendo um boom de empresas e o centro comercial precisa dessa revitalização, precisa realmente aí, né, desse apoio aí da Zona Azul para poder melhorar ainda mais. Agora, Fred, tem aqui mensagem chegando, olha, tem aqui a mensagem. Tia Miri está dizendo, olha, prefeito, nunca nos decepcionou, grande abraço. Tem outra mensagem aqui, bom dia, Wagner. Tia Miri, deixa eu só mandar um beijo para ela aqui, que ela eu sou apaixonada, é do coração. Beijo, tia.
Pronto, então tá aqui, ó. Bom dia, Wagner. Fale com o prefeito para mim, para ajudar com emprego, por favor. Tenho 2 filhos de 8 anos, moro de aluguel e com a minha mãe doente de coração. Meu aluguel está vencendo, eu não tenho condições, eu não peço dinheiro, nada, mas apenas uma oportunidade de trabalho. Tá aí a questão da necessidade, né? De emprego, do que a gente estava tratando. Ingressar no mercado de trabalho, verdade. Aqui tem uma outra mensagem, a cidadã, aqui já vai para a área da questão da saúde. É uma mensagem de áudio, vamos ouvi-la. Bom dia, prefeito, tudo bem? Parabéns pelo projeto que vai trazer a cidade. Agora, prefeito, nós necessitamos muito em Itapetinga, de um neuropediatra, pelo menos uma vez por mês, que são muitas crianças com problema de autismo e a pessoa não tem condições de pagar um neuro em Vitória da Conquista. Bota um papel, uma solicitação no CDM, não tem previsão. Eu mesmo tenho 2 netinhas que estão com autismo, problema sério, e aí está com uma marcação lá no CDM, já está na regulação, e as mulheres dizem que não tem data de quando vai surgir essa vaga. Traz um neuro para nossa cidade, um neuropediatra, prefeito, para ajudar as mães que têm filho autista. Tá aí, ela disse que ela tem filhos gêmeos, são autistas, e aí entra a questão agora da saúde e a questão do Hospital Monte Moriá, um hospital municipal. Existia um convênio, Prefeitura e Fundação José Silveira, que esse convênio ele foi cancelado, mas aliado a isso o prefeito não parou, e aí já dando total suporte à questão do Hospital Municipal. Como é que está isso, prefeito? A população de Itapetinga vai ter essas especialidades? Olha, Wagner, a mãe está certíssima, não me recordo o nome dela, mas aqui ela pode ter 2 testemunhos, tá aqui Graça no estúdio, Ramos, o nome. Clóvis Silva, Graça, e eu também. Meu filhinho menor teve um período que a gente achou que estava demorando de andar, pai fica ansioso, né? Pai e mãe, a gente fica ansioso. E aí eu falei, eu preciso levar ele no neuropediatra. E Fred, que dificuldade é achar essa especialidade. Aqui em Itapetinga não existe, né? Salvo engano, só se tiver hoje na Mari, eu não sei, mas é cardiopediatra, filha de nosso querido Oniel Brandão. E aí fomos buscar em Vitória da Conquista, particular, consulta um absurdo, salvo engano, 800 ou 900 reais, ou até mais uma consulta, e não tinha agenda, A gente particular tentando, né? E o que eu ouvi da secretária do médico foi, não, ele só vai atender os pacientes que ele já tem, não aceita mais pacientes novos. E pasme, eu não consegui, no particular, uma consulta no neuropediatra para levar meu filho. Então, é uma dificuldade muito grande, principalmente para o SUS. Se a gente particular não encontra, para o SUS a dificuldade é muito grande, porque é uma especialidade que tem muito poucos profissionais no mercado, que tem uma demanda altíssima, e esses profissionais, eles optam por ficar nos grandes centros, quais sejam Conquista e Salvador, e nesse grande centro eles optam por não atender SUS, uma vez que a sua agenda já é cheia, com atendimento particular, com consultas caríssimas, eles optam por não atender SUS. Então a gente tem tentado, tem buscado, com fé em Deus, abriremos o novo hospital. E seu questionamento, Wagner, é muito importante até para esclarecer a população. Quando a gente fez a requisição administrativa do Hospital Monte Moriá, que fizemos o decreto de desapropriação, quem passa pela porta, que olha a fachada, fala, não, o hospital está pronto, é só entrar e funcionar. Né? E não é bem assim. A gente assumiu a unidade hospitalar e, para que a população tenha ideia, tinha lugares que não tinha nem contrapiso, não tinha reboco, não tinha forro, o telhado estava todo deteriorado, era um telhado feito de madeira, uma parte com telha de zinco, uma parte com telhinha e uma parte com telha de amianto. Então, a gente teve que trocar, que padronizar, que organizar. Já gastamos aí aproximadamente mais de R$1,5 milhão na obra. A obra está andando, está bem. A gente espera entregar em breve um hospital humanizado à população de Itapetinga, que faça de fato saúde e que não brinque de fazer saúde, como infelizmente a gente observou nos últimos anos a unidade hospitalar de Itapetinga fazer. A gente espera que faça de fato saúde, que não brinque com a vida da população, e pretendemos inaugurá-lo o mais breve possível para dar esse presente do primeiro hospital municipal para a comunidade. Muito bem. 9h50. Tem mais alguma pergunta aí? Tem aqui um questionamento de uma cidadã também que mandou aqui o seguinte, ó. Pronto, beleza, tá.
Bom dia, Wagner. Bom dia, Fred. Bom dia, o prefeito Rodrigo Age. Quem está falando aqui é Lourdes, da Avenida Flamengo, Quintas do Morumbi. Rodrigo, mande passar máquina aqui na Avenida Flamengo, Quintas do Morumbi. Nós aqui do Quintas do Morumbi, nós todos votamos no senhor. E pedimos, então, fizemos então aqui esse apelo aí no programa. Obrigado, Lourdes. Lourdes, essa Avenida Flamengo tem me tirado o sono, Lourdes. Nós fizemos a pavimentação de todo o entorno ali do Quintas do Morumbi, porque a Avenida Flamengo, e Fred morou ali perto, Fred é testemunha, ela recebe contribuição de água de chuva, né? Chove, o Quintas do Morumbi é mais alto, a água desce ali pelas avenidas transversais, pelas ruas transversais, e deságua ali na Avenida Flamengo. Então, antes de fazer a Avenida Flamengo, eu falei, bom, vamos fazer as transversais para direcionar esse fluxo de água e, após isso, pavimentar a Avenida Flamengo. Então, fizemos as transversais, consegui 1 milhão de emenda para pavimentar a Avenida Flamengo e a empresa, nós fizemos a licitação já 2 vezes, a empresa ganha a obra e não dá início à pavimentação. Então, rompemos o contrato com a empresa e estamos fazendo nova licitação, com fé em Deus, sai essa semana, está em fase de recurso do resultado da licitação e a gente espera entregar o mais breve possível a Avenida Flamengo pavimentada, uma vez que já tem projeto, já tem recurso, falta realmente uma empresa séria, idônea, para ganhar a licitação e executar a obra, coisa que nos incomoda muito esse trâmite e esse costume que, infelizmente, muitas empresas têm de ir participar, né? Participa da licitação, ganha e não executa. Uma empresa até daqui, que infelizmente a gente teve problemas sérios, né, de não execução dessa obra, e a gente teve que fazer o distrato. Prefeito, como é que está a revitalização do Parque Poliesportivo da Lagoa? E comenta também sobre a pista de skate. A gente já pode vibrar e... Já assinamos a ordem de serviço da pista de skate. Espero que dentro em breve a gente possa brindar, né, presentear a comunidade de Itapetinga que gosta de skate, que tanto gosta de skate, com essa pista. Não é uma obra barata, é uma obra que até assusta o valor. Recebeu emenda de Lúcio, não foi? Foi emenda a gente vai fazer com a emenda de Raimundo da Pesca, Raimundo Costa, que foi uma emenda ali para Lagoa, para canoagem, e a gente vai fazer também pista de skate, né? A gente vai fazer um centro de canoagem e a pista de skate ali na Lagoa para esses meninos que me pedem desde o início de meu mandato. Eu me lembro que eu fui em 2017 estudar sobre pista de skate, e aí vi em vários municípios pista de skate pequena que ficava até subutilizada, porque era projeto mal feito, por quem não anda de skate, enfim, a galera não gostava de usar essas pistas. Era aquela coisa só para dizer que tinha. Só para dizer que tinha, só para se livrar do pessoal, do pedido do pessoal. Aí eu falei, não quero fazer um pedido não quero fazer uma obra para me livrar de pedido da comunidade. Eu quero fazer uma obra que eles realmente gostem, que usem e tal. Aí busquei um engenheiro chamado Belotti, um dos maiores engenheiros de pista de skate. Rapaz, quando eu vi o orçamento, eu tomei um susto. Um orçamento de 240 mil, uma pista de skate. E aí, obviamente, tem diversas prioridades no município, e a gente foi aqui e tal, até que agora resolvemos criar coragem aí com a emenda de Raimundo da Pesca e dar início. Vai ser 33% com emenda de Raimundo da Pesca e 66% com recurso próprio do município, para que a gente consiga fazer essa pista de skate. Ô Fred, o nosso amigo Marco Corrêa está aqui ouvindo o programa e está dizendo o seguinte, fala com o prefeito aí que ele poderia ter feito a consulta com um neurologista através da telemedicina. Era só contratar o cartão Vida Saúde Card. Mande um abraço para ele. Olha o jabazão pesado. Pra fazer o mexão aí. Eu quero o meu, viu, papá? Eita, abraço Correia, abraço Simone Barçan. Prefeito, vamos falar um pouco agora da questão política, que agora é quando... Mas antes disso, uma pergunta que eu quero fazer. No meio político, sobretudo no meio político, existe assim, um questionamento, meio com um tom de cobrança, dizendo que o prefeito Rodrigo Age não tem uma grande obra pública que marque o seu nome
na história do município, como, por exemplo, o seu avô, Michel Age, que tem ela, fala da Lagoa, lembra de Michel, né? Diz Otávio, foi um empreendimento privado, fala que trouxe a Zaleia, né? E empreendimentos privados de Rodrigo parece que não é aceito na cota. E aí, prefeito, isso também é dito por vereadores, principalmente de oposição na Câmara, que não existe uma grande obra que marque o nome do prefeito. Quando as pessoas dizem isso para mim, eu falo assim, bom, o prefeito tem aí 1 ano e qualquer coisa, 1 ano e 3 meses agora, né? Para poder viabilizar essa obra que marque a gestão, a passagem de Rodrigo Age pelo município de Itapetinga. Prefeito, como é que o senhor aborda, como é que o senhor encara esse tipo de abordagem e essa reverberação dessa fala? Eu encaro como falácia de oposição, eu chamo eles aqui de patati patatá a todo momento. Para mim é um bando de desculpe o termo, até é ofensa aos palhaços, mas os palhaços que falam isso, porque foram essas pessoas que destruíram a cidade. Então, eu adotei, Fred, um tom mais moderado durante todo o período que estive à frente da prefeitura, mas não posso admitir que essas pessoas que destruíram Itapetinga, que deixaram Itapetinga uma cidade num cenário desolador, possam vir a atacar e a dizer que a gente não tem uma grande obra. Sabe, porque talvez a gente não tenha uma obra, sei lá, eles querem obra de quê? De 10, de 20 milhões com recurso próprio, coisa que eles nunca fizeram, não pagavam nem salário, pô. Vamos falar a verdade, conta de luz não pagava salário, não pagava nada. A cidade devendo no comércio, vai falar de grande obra? Rapaz, é da gente parar um pouco para pensar. Mas, enfim, foram muitas obras. Tem obras que não vêm, mas o resgate do São João de Itapetinga é de uma grandiosidade enorme. A gente investe ano após ano cerca de 1,5 milhão, 2 milhões de reais no São João. Some isso há 8 anos. 16 milhões de reais, resgate de uma tradição. A gente tem um parque zoobotânico da Matinha, que todas as pessoas, inclusive o Atacarejo, quando o Gabriel veio aqui, foi uma das coisas, e ele falou ontem na coletiva, você participou, que ele ficou encantado, foi o parque zoobotânico, o zoológico, os animais sendo devorados por urubu. Você quer o quê? Que eu deixe o urubu voltar a comer animal de matinha para fazer a obra que eles querem? Oposição cumpre o seu papel de criticar. Eu faria de forma diferente. Eu acho a oposição aqui totalmente perdida, uma oposição sem nenhuma liderança. Não existe liderança local de oposição. Me perdoe os que estão à frente ou que tentam, muito cacique para pouco índio. Muito cacique para pouco índio. Como Lúcio Vieira Lima disse ao presidente do PT, que é briga de marido e mulher. E não cabe a gente meter a colher. Mas não tem coordenação nenhuma, criticam por criticar, criticam os pontos errados, e isso me ajuda bastante, porque falam tanta besteira que isso perde a credibilidade perante a população. E nós realmente temos feito o nosso trabalho, pavimentamos aí mais de 200 mil metros quadrados de ruas e avenidas em Itapetinga, adquirimos usina de asfalto. Eu quero brindar, Fred, lhe confesso, eu quero brindar, finalizar o grande finale do nosso mandato, com fé em Deus, com a inauguração do Hospital Municipal. Uma obra, com fé em Deus, feita com recurso próprio, estimada em mais de 15 milhões de reais, e eu quero brindar a cidade com o Hospital Municipal. Rodrigo, você está dizendo que essa vai ser sua maior obra? Não. Talvez o hospital seja, aos olhos da população, a maior obra da nossa gestão. O mais significativo. Materializado em um único lugar, em um único ponto. Mas talvez a conquista do Lecard, do cartão alimentação para o servidor público, seja a maior obra da administração. Talvez os 200 mil metros quadrados de pavimentação seja maior que o hospital também. Talvez o resgate do São João seja maior. Talvez o resgate da Matinha. Então, são muitas obras, são muitos serviços otimizados. Talvez a atração de investimento privado, de geração de emprego e renda, seja maior do que a obra de um hospital. Mas, de fato, o hospital era um sonho da minha mãe, da minha falecida mãe, e eu quero dar esse presente à comunidade com o desejo, a realização do desejo de minha mãe. Então, essa, sem dúvida, é a obra que eu desejo entregar para a comunidade de Itapetinga. E que será de suma importância. São 10 horas em ponto. Prefeito, vamos falar um pouco aqui agora da questão política.
Eu tenho dito, e sou uma pessoa que sempre me posiciona em determinadas coisas, e eu particularmente confesso isso, digo isso assim nas rodas de conversa, acho que não disse isso ainda no ar, mas vou dizer hoje. Eu acho que quem quer fazer política não pode fazer política de forma covarde, de cabeça baixa, sempre aceitando o que querem impor de lá para cá. E aí, a minha admiração por Lúcio Vieira Lima e Gedel, porque se posicionam, né? Por exemplo, Itapetinga acho que, se não me salvo o erro, parece que hoje o MDB tem 12 prefeituras no estado da Bahia, no qual acredito que a prefeitura destaque dentro dessas prefeituras do MDB é justamente Itapetinga. E é justamente o lugar onde tanto Lúcio como Gedel, nas falas deles, tem sido constante e batem nessa questão de que eles não abrem mão de uma linha sucessória contemplando o nome do MDB, pelo motivo que, primeiro, são prefeituras onde o PMDB tem serviço prestado, tem uma questão, um índice de aprovação. Claro, tem a rejeição, existe, mas também tem um índice de aprovação, isso vai ficar melhor mapeado daqui por diante, né? Que os números vão começar a ser conhecidos da grande população, porque assim, gente, é bom que se diga, esses números que saem, às vezes, em alguma matéria que nem pode sair, de acordo com a Justiça Eleitoral, né? Tem que tomar cuidado muito com esse tipo de publicação, e o que se reverbera em grupo de WhatsApp não tem não tem conotação com a realidade do fato. Pesquisa, de fato, ela precisa ser uma pesquisa séria, uma pesquisa de um instituto sério, uma pesquisa registrada no TSE para que ela seja válida e para que ela seja vista como de forma séria e aceitável pela população. Então, a gente ainda vai entrar nesse período. Então, prefeito, Lúcio e Gedel tem sido muito veemente nessa questão de defender suas posições. O que eu acho natural, vejo com bons olhos e coloco aqui. Eu, como uma das lideranças do PSB, faria o mesmo. É normal defender suas posições, desde que você tenha uma aprovação, um índice, um nome que lhe leve a estar na dianteira. Prefeito, com relação a essa linha sucessória e essas colocações de Lúcio e Gedel, como é que o prefeito vê hoje essa questão de linha sucessória dentro me apertou com jeito, viu, Wagner? É verdade. Rapaz, ele rodeou. Foi lá na montanha e voltou. E aí, sobre essa questão ainda, o Lúcio, o ex-deputado, ele deu entrevista aqui, prefeito, ao programa do companheiro Zé Elias, e ele fez alguns questionamentos aqui, falando inclusive sobre essa questão da sucessão. Foi perguntado, na verdade, ele falou o seguinte, que estava havendo uma situação, um caminhar de oposição com a situação em Itapetinga. E ele falou que vê com bons olhos, porém, o PT teria que se aliar ao MDB. E aí foi perguntado aí para ele, poderia ser ao contrário, não poderia ser ao contrário também? Ele falou que não, pelo trabalho que o prefeito vem desenvolvendo na cidade de Itapetinga. É o mesmo pensamento do senhor? Olha, vou responder as duas perguntas de Wagner e de Fred. A de Fred, eu creio que tenha sido no intuito, ele não deixou claro, ele falou a fala de Lúcio. A fala de Lúcio foi que o MDB tem que ter candidatura própria. Isso. Eu sou presidente municipal do MDB e eu estive conversando, inclusive, essa semana com o presidente do Democratas, do União Brasil, Billy Graham, justamente sobre isso. Billy Graham, no seu papel legítimo, e obrigação enquanto presidente do partido. Uhum. Bom, eu sou presidente do União Brasil, eu tenho que lutar para que meu partido tenha o candidato a prefeito. Né? Eu estou numa situação um pouco mais delicada, porque, inclusive em nossa conversa, Billy Graham disse, e vou abrir aspas a fala dele, você é o magistrado do processo. Eu, como magistrado, eu como mediador, como líder do processo sucessório, eu tenho que ter uma postura mais neutra, de agregar a base, de receber os mais diversos pré-candidatos dos diversos partidos que temos na base, e partidos tão diferentes ideologicamente. Então, eu tenho que ter uma postura um pouco
mas neutra enquanto líder do processo sucessório. Porém, eu não posso esquecer que eu sou presidente municipal do MDB. Então, eu também tenho que puxar a brasa para a sardinha, né, para meu partido. Então, como presidente municipal do MDB, eu devo dizer que o MDB terá candidato a prefeito, né, que nós temos que ter um candidato a prefeito do partido, o maior partido de Itapetinga, de luta histórica, um partido de uma militância, de uma construção fantástica que meu avô fez, que eu tanto me orgulho, né? Então, não à toa fui candidato pelo MDB, então eu tenho que advogar a favor do partido do qual eu sou presidente. Mas como líder do processo, obviamente eu tenho uma postura de receber bem as candidaturas que gravitam em torno do nosso grupo. Não foi uma união feita do dia para a noite, é uma união que vem de 2014 entre Michel e Zé Otávio e que, graças a Deus, eu tive essa sabedoria de conduzir até esse momento. Então, o grupo pode ficar tranquilo que terá uma liderança, sobretudo, que saberá ouvir, uma liderança que saberá avaliar o cenário. Eu acho que nós temos excelentes quadros, excelentes pré-candidatos no grupo, nos diversos partidos, e saberemos, no momento oportuno, avaliar aquele mais bem posicionado para que a gente possa marchar rumo às eleições. E digo não só mais bem posicionado. Quando falei aqui há pouco sobre a falta de liderança na oposição, é isso que a liderança tem que fazer. O papel do líder é saber que muitas vezes nem sempre aquele candidato que está à frente das pesquisas é o candidato que agrega o grupo, que arregimenta o grupo. A gente tem que ter o candidato que mais consiga centrar, consolidar, concentrar as forças políticas que estão no nosso grupo político, aquele que desagregue menos. Então, minha missão vai ser buscar aquele candidato que desagregue menos do nosso grupo para que a gente possa marchar forte rumo à eleição do ano que vem. Agora, prefeito, é importante que se diga que o respeito à legitimidade dos partidos que compõem a base de um grupo, ela é fundamental para o sucesso de um projeto e de um caminho único. Se você não respeita, se você começa um processo onde você veta um determinado nome porque você não gosta dele, ou veta por outro porque teve uma mágoa no passado. Então, se você teve uma mágoa, não chama nem para conversar. Não é assim? E se essa mágoa ainda está viva dentro desse processo, então por que vai chamar para conversar? Porque aí a pessoa só serve para apoiar quem você quer, ela não serve para ser apoiada. Então, eu sempre questiono muito essa situação. Se não houver respeito à legitimidade, não existe processo, um processo de sucesso. Vai existir um processo que ele vai se fadar ao fracasso com um curto espaço de tempo. Mas você não consegue fazer um projeto de longevidade. Então, o respeito à legitimidade, ele é importantíssimo para um bom projeto político e para que um grupo político possa se consolidar e avançar. Fred, sua fala eu enxergo com muita clareza e verdade, e falo aqui de política de maneira geral, não estou falando especificamente de nenhum dos atores do município. Eu não vejo uma construção de candidatura com imposição. Eu não vejo uma construção de candidatura com discurso de rancor, com discurso de ódio, com discurso de muitas vezes de coitado, de rejeitado. Eu não vejo uma construção de candidatura em tentar conquistar lideranças via goela abaixo. Em 2016, muitas pessoas falaram: Michel está empurrando o Neto goela abaixo. Eu sei o quanto eu trabalhei. Eu sei o quanto eu conversei com as lideranças. Eu sei o quanto eu conquistei as lideranças para conquistar uma pré-candidatura. Eu sei todo o trabalho que foi feito. Aí muitas pessoas se perdem, e isso na política é muito característico, se perdem na vaidade. Muitas vezes vaidade do poder, vaidade em ser presidente de um partido, vaidade em ser uma liderança forte. Enfim, as pessoas se envaidecem com o cargo, com sua função, com a sua posição, e se perdem no processo. Você precisa, e eu entendo isso, Wagner, de uma forma muito transparente. Se eu quero o apoio de Wagner, eu não quero o apoio de Wagner de uma forma impositiva, de uma forma a obrigar Wagner a me apoiar. Eu quero o Wagner com um sorriso no rosto,
Wagner caminhando a rua porque acredita no projeto, se esforçando e dando o seu apoio pessoal, porque tem confiança naquela candidatura que está sendo posta. Então, e isso é até um recado para os pré-candidatos aqui de Itapetinga. Aqueles que querem me conquistar, com imposição vocês não vão conquistar. Com discurso rancoroso, de ódio, não vão conquistar. Porque não foi dessa forma que eu construí minha candidatura. E aí falo diretamente aqui. A candidatura tem que ser uma coisa leve, que venha da população, e não imposição. Porque imposição eu não aceito de ninguém. Vamos para a cereja do bolo, prefeito. Prefeito Rodrigo Age compõe na base do governador Jerônimo Rodrigues. Em escala de porcentagem, estaríamos em quanto aí para que isso se torne uma realidade? Olha, Fred... Já a gente ficou retado aí que disse que o senhor cancelou uma agenda da vinda do governador a pedido do prefeito. O próprio deputado Rosenberg falou que foi cancelado por conta do prefeito. O pessoal aí ficou um pouco beiçudo aí, não queria. Enfim, mas isso é prenúncio de que existe um bom diálogo e em breve podemos ver o prefeito Rodrigo Age na base do governo do estado? Já aproveita, prefeito, e já comenta sobre a vinda do governador Jerônimo aqui para inaugurações, né? Aqui do aeroporto, exato, a pista aqui de Mangerona a Mike Nick e também aqui do complexo esportivo. Isso. Fred, esse episódio, e assim, me permita historiar um pouco para chegar no momento do adiamento do evento. Eu sempre fui um prefeito que... Eu sou prefeito há 8 anos sendo oposição ao governo do estado, 7 anos sendo oposição ao governo do estado. Em todos os momentos de vinda de governador para o município de Itapetinga, eu estive presente. Eu vejo umas falácias aí, Jerônimo veio ano passado na exposição e o prefeito não foi. Eu estava lá a semana inteira, são 10 dias de exposição aqui hoje. Estava exausto. Salvo engano, ele tinha uma previsão de chegar às 14 horas, foi chegar às 17h30, né? Alguns adiamentos e tal, enfim, um atraso grande, e eu estava exausto, né? Estava até doente e tal, fui para casa, não pude recebê-lo. Mas ali, Jerônimo não era governador, Jerônimo era candidato a governador. Eu não tinha obrigação em receber um candidato a governador que não era apoiado por mim. Ficaria, até na minha opinião, feio para mim. Falar, tá recebendo todo mundo e tal. Vota em quem? É camaleão, tá puxando o saco de todo mundo. E não é dessa forma. Eu tenho postura e tenho posição. O PT de Itapetinga foi receber a Semineto quando ele veio aqui? Não. Então, é algo natural. Rui Costa, quando governador, recebeu Bolsonaro, candidato à presidência? Até na reeleição? Não. Então, não se pode exigir de mim uma postura que eles não têm e que é natural que não tenha por posicionamento e direcionamento político. Isso. Então, naquele momento não fui receber, mas respeito o resultado da eleição. O resultado legítimo, foi uma eleição limpa, Jerônimo foi eleito pelo povo e hoje é o meu, é o seu, é o nosso governador. E isso tem que ser respeitado. Então, fiquei aqui, salvo engano, 4, 5 finais de semana adiando compromissos que eu tinha fora daqui para receber o governador. E aí, marquei justamente no final de semana, tem 15 dias, salvo engano. Isso. E aí comentei ainda com um amigo, eu falei, rapaz, eu tô com o sentimento que justamente esse final de semana que eu não vou estar aqui, ele vai marcar a agenda. E aí marcou a agenda. Eu falei com alguns interlocutores, só que, Wagner, na política eu aprendi que, na maioria das vezes, não é bom a gente se utilizar de interlocutor, porque sua mensagem pode chegar de uma forma truncada, pode não chegar da forma... Isso, chega distorcida. Então, eu falei, eu vou ser um pouco ousado aqui, eu tenho o WhatsApp do governador, vou mandar uma mensagem para ele, falando de que eu quero muito recebê-lo aqui, mas infelizmente não vou poder. E aí, ao receber a mensagem, ele me ligou, eu expliquei a ele os motivos do não comparecimento e mostrei que eu gostaria de estar ao seu lado nesse momento, até para acabar com essa fuxicaria no entorno da vinda do governador. Então, ele foi muito republicano, cortês, aceitou esse adiamento, concordou com o adiamento e agora a gente vai recepcioná-lo no domingo. Uma conversa, quando o Fred me pergunta, tem chance de adesão? Eu continuo oposição ao governo do estado,
Por que continuo? Nunca tivemos nenhum tipo de diálogo, nunca tivemos nenhuma conversa sobre aderir ou não ao governo. Então, eu sigo a minha linha, sigo o meu ideal, a minha postura enquanto líder, não obstante possa ter uma relação de trabalho muito estreita com o governador. E, claro, se essa relação de trabalho se estreitar ao ponto de ter obrigação ou entender que o apoio político é importante na construção dessa relação, isso obviamente, naturalmente vai ser feito. Eu acredito que as relações são construídas sob a égide do tempo. Assim como Michel e Zé Otávio construíram a sua união, a sua relação em 2014, eu acredito que o tempo é o maior condutor das relações de trabalho, das relações políticas. Então, o governador tem pouco mais de 10 meses à frente do Estado e eu creio que ele irá começar a construir as suas relações de trabalho. Prefeito, eu quero lhe agradecer o carinho de ter vindo aqui no Bahia Alerta, sua primeira participação no Bahia Alerta, e dizer que o Bahia Alerta está com as portas abertas. Esperamos receber o prefeito aqui em outras ocasiões para tratar de outras pautas importantes para o nosso município, e agradecer e abrir aqui o microfone para as considerações finais do prefeito Rodrigo Arge. Agradecer, Fred, a você, a Wagner, a toda a comunidade de Itapetinga, dizer sem dúvida que estamos inaugurando mais um bonito capítulo na brilhante história dessa cidade, uma cidade que a minha história familiar de amor por Itapetinga é muito grande, a história de minha família se mistura com a história do município e a gente tem um amor, todos nós temos um amor enorme por Itapetinga e um carinho. Fico feliz em poder estar dando minha contribuição, vou me esforçar sobremaneira até o último minuto do meu mandato. A população pode ter certeza que tem um prefeito atento aos seus problemas, ávido a buscar soluções, que governa sempre com muito comprometimento e com muita verdade. Então, esses são os pilares do nosso governo, da nossa trajetória, e eu espero deixar um bom legado, um legado muito profícuo para Itapetinga. Só tenho a agradecer pela oportunidade de poder contribuir, né, e por poder participar de momentos tão bonitos como esse, como a vinda de uma grande empresa, a vinda do atacarejo, que vai fortalecer mais ainda nossa cidade como um polo da nossa microrregião. Muito obrigado a você, desejo aí um excelente dia a toda a comunidade de Itapetinga e me coloco à disposição sempre para a gente bater papo sobre política apimentado, sobre gestão e sobre a vida também, que eu acho que hoje o menino virou homem e já pode falar também um pouco sobre os desígnios da vida. Inclusive, o prefeito ontem lá no auditório da Copag falou o seguinte, viu, Wagner? Ficou na minha mente essa fala dele, ó. Até agora eu ouvi de tudo, ouvi muita crítica infundada, algumas pontuais, a gente dá razão, mas a grande maioria é infundada. E agora eu passei um período calado, tal, mas agora eu vou começar a falar. Aí eu falei assim, pronto, prefeito, como você disse que está querendo falar e eu estou querendo ouvir, vamos amanhã lá no Bahia Alerta. Isso. Hoje foi light, viu, Fred? Foi bom. Quem quiser que se prepare aí, que a língua está afiada. Foi até light, mas numa próxima oportunidade as coisas vão estar mais assim, na questão eleitoral mais afiada. Isso, E aí a gente vai partir para uma pauta mais apimentada, correira, como diz lá em Portugal. O assunto aqui era o atacarejo, né? Esse empreendimento chegando em Itapetinga, mas o assunto se estendeu um pouco, mas foi um papo bom, agradável, né? Com a nossa comunidade e é bacana, é isso aí. Sessão municipal chegando aí, claro que essas conversas mais apimentadas, elas vão rolar durante aí a programação, durante o ano aí, finalizando agora o ano, começo de 2024. Ô Wagner, só um adendo, e eu peço a sabedoria também à população. A gente tem eleição a cada 2 anos. Se a gente encarar a cada 2 anos o ano anterior como um período pré-eleitoral, a gente vai viver eternamente em política. Então, nós não estamos... A gente está há 1 ano de eleição ainda. A gente está vivendo o ano anterior. Verdade. Então, a população... vamos esquecer um pouco do pleito do ano que vem. Agora é gestão, é hora de gerir, é hora de fomentar e crescer a cidade. É isso mesmo. Inclusive, o prefeito, você sabe que aqui no Bahia Alerta, na cidade de Bahia Alerta, nós temos um prefeito também, viu? Sabe, né? Prefeito, o Caneta Azul da cidade fictícia. Nossa cidade tem moeda, né? Própria, que é qual? Secretário, né?
secretário. Qual é a moeda? Mocas? É. Isso aí. É a moeda. Então, agradecer também aqui, registrar a presença de Ari Cursino, que é assessor especial do prefeito Rodrigo Age. Também Clóvis Silva aqui com a gente. Agradecer a presença dele também, presidente da Ladi. Logo, vamos trazer o presidente para uma nova roda de conversa, né? Tapetinga Aperta o presidente aí. Eu quero a seleção campeã esse ano. Isso aí, Tapetinga tá bem. Tapetinga tá do jeito que eu gosto. Isso. Eu fico preocupado quando começa bombando e vai caindo. Né? A seleção de Tapetinga começou a passos pequenos média, e tá aí aumentando a regularidade, tá crescendo. Então é o melhor caminho para ser campeão, e eu já vi isso acontecer em muitos times no Brasil. Começa lá embaixo, vai crescendo, e aí atinge e vai ser campeão. Qual placar, prefeito? Disse o domingo agora? Domingo eu acho que a gente repete o 3-0 aí com Feira de Santana. Boa. Dá uma sambada em casa. Bom placar. Pois é, então tá chegando o Manhã Legal com Wagner Ribeiro. Estamos indo embora até segunda-feira, né, Ribeiro? Isso aí. Um abraço a todos, até lá. Um abraço. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Esta é